direto com áudio e vídeo. Me digam aqui, vão botando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando. Sejam muito bem-vindos para nós seguirmos a nossa jornada prosperidade. Eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Já ajudei mais de 1.500 pessoas a transformarem a sua vida através do treinamento mental. E estamos aqui nessas semanas falando sobre prosperidade. Seja muito bem-vindo! Olha aí, do Mato Grosso. Vão colocando esse bom dia para a gente formar esta egrégora, gente. É muito importante esta conexão que a gente vai trazendo aqui para nós. Tá sem som? Me digam aqui se estão me ouvindo. Por favor, me digam aqui se é só aquela pessoa ou se estão ouvindo bem, tá? Gente, nós viemos aqui. Tá travando um pouco? Me digam aqui, por favor, para a gente tá de boa. Então tá, beleza. Vão me dizendo se travar alguma coisa aqui, tá? Mas eu vou seguindo, certo? E vão botando bom dia, da onde vocês estão falando. Vamos formar essa egrégora, isso, de vários cantos do mundo, e sejam todos muito bem-vindos. Que a gente possa hoje tá começando esse dia com muita gratidão por estarmos aqui, por estarmos nos conectando, de alguma maneira e por algum motivo e propósito que muitas vezes a gente não sabe, a gente estar aqui conectados, certo? Gente, eu venho falando sobre prosperidade e hoje eu quero trazer aqui uma ideia sobre prosperidade e por que muitas vezes a coisa não funciona, tá? Para sermos prósperos, uma das coisas que a gente precisa é ter um treinamento mental para termos uma mente focada. E aí talvez você diga assim, Lu, mas eu não sei. Bom dia de Roma, ótimo. Eu não sei ter foco. Ou eu tenho foco e não consigo manter o foco. A grande queixa das pessoas é que elas até têm foco, mas elas não conseguem manter. Coloca aqui qual é o seu caso. Você ou não tem foco ou não consegue manter. Qual é a sua maior dificuldade? De descobrir o foco ou de manter este foco? Coloca aqui para mim, que daí eu consigo até usar esses exemplos para nós ilustrarmos melhor. Então, o que acaba acontecendo? Duas coisas. Primeiro, para sermos prósperos, nós temos que saber onde a gente quer chegar. Ó, não tenho foco. Então, às vezes é a construção deste foco e às vezes é a manutenção deste foco que acaba fazendo com que a gente não tenha a prosperidade que nós queremos, que quisermos, tá? Descobrir. Olha, gente, que interessante, tá? Vão pondo aqui porque daí eu vou trabalhar mais de acordo com o que vocês estão colocando. Lembrando, esta live eu estou fazendo ao vivo aqui, todos os dias às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, e eu subo ela depois, a gravação, aqui no YouTube. Desculpa para quem está no YouTube que eu não consigo ficar olhando, porque ela é ao vivo aqui, mas depois vai a gravação para lá. Então, descobrir o foco ou manter o foco. Gente, é muito incrível, porque eu quero que vocês façam um breve exercício de consciência para perceber vocês contando uma história. Olha só que interessante. Vou dar um exemplo. As pessoas que chegam na minha mentoria individual, eu pergunto às vezes alguma queixa e elas vêm assim: ah, porque aconteceu quando eu era uma criança, assim, assim, assim. E daí elas começam a contar a história. E em algum momento tem um detalhe. E este detalhe faz elas perderem o foco da história. Vocês já viram isto? Vocês às vezes fazem isto? É muito comum que as pessoas estão. E aqui eu quero trazer primeiro o tipo, como é que é o nosso pensamento, para depois a gente chegar no foco, tá? Acompanhe esse raciocínio comigo. Então, eu tenho várias pessoas que chegam na mentoria individual, vão me contar a história, e aí elas estão contando toda a história,
e chega aquele determinado detalhe, e normalmente tem uma carga afetiva muito grande neste detalhe, ela fica no detalhe e não consegue voltar para a história, tá? E observem vocês contando histórias, se vocês fazem isso também. Eu fazia muito isso, certo? Eu estava contando uma história e eu me perdia no detalhe. Até que eu comecei a treinar o meu pensamento, o meu raciocínio, e hoje eu até conto alguns detalhes e digo, fecha parênteses e volto para o que eu estou falando. Porque se a gente não faz isto, acaba acontecendo o quê? Justamente que a gente não consegue, tá, estar conectado com o fio da meada, como a gente diz. E aí tu perde o foco. Eu estou falando de contar uma história. Aí você imagina para o que você quer realizar na sua vida. Se você não coloca especificamente o que você quer, aquele resultado, e mais, com critérios de satisfação. Eu sempre falo nas mentorias individuais, outra coisa também importante, e até uma das cartas aqui do Oráculo de Autocura, se você não tem o seu, vai no link da bio. Uma das cartas do Oráculo de Autocura fala sobre foco, porque é uma das coisas que a gente precisa desenvolver para nos autocurarmos, tá? É a carta do foco. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, certo? Aqui, ó. Esta aqui é a carta do foco. E aqui no oráculo, gente, no livreto, sempre vai ter uma prática, que é inclusive o que eu vou falar agora, tá? Não adianta só eu saber onde eu quero chegar se eu não informar para o meu cérebro quais são os critérios de satisfação que isso vai me trazer. O que são critérios de satisfação? São recompensas. Nós precisamos desta recompensa para mantermos o foco. Só que normalmente a gente faz o quê? A gente se recompensa na comida, na bebida, nas compras, sexo, quem usa drogas, nas drogas. É uma recompensa rápida, imediata que o nosso cérebro quer. Porém, estas recompensas externas, depois elas vêm cheias de culpa. Por que eu comi tanto? Por que eu comi aquele brigadeiro? Por que eu comprei tanto? Depois tem aquele cartão absurdo para pagar, enfim, tá? Então, muito cuidado, porque nós estamos acostumados a trabalhar com recompensas externas. Quando a gente sabe qual é o nosso foco, onde a gente quer chegar, e informa, isso é um exercício, gente, tá aqui inclusive, informa para o nosso cérebro qual é a recompensa que a gente vai ganhar quando a gente chegar naquele foco, que aí pode ser normalmente uma grande satisfação, um sentimento de superação, pode ser uma autoestima elevada, enfim, tá? Inúmeras coisas. Quando a gente informa para o nosso cérebro esses critérios de satisfação, faz esse trabalho, mesmo antes de conseguir realizar e manifestar aquilo na nossa vida, o que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando o nosso cérebro para ter esta prosperidade. E aí a gente informa exatamente qual é o nosso foco. E quando a gente começa a desenvolver isso, gente, vocês vão ver que até mesmo aquilo que a gente está contando uma história, como eu digo, a gente para de se perder tanto. Eu tenho algumas mentoradas que estão comigo há algum tempo que elas me dizem assim: Lu, é incrível, porque quando eu comecei a terapia contigo, eu não conseguia contar uma história com início, meio e fim. Porque ela se perdia no meio do caminho, ela se apegava nesses detalhes e não voltava para a história. E eu dizia, bora foco, né? Até hoje, as pessoas para me contarem uma história, se eu sinto que elas estão saindo do trilho e se perdendo, eu digo, volta, volta. Por quê? Porque senão a gente não mantém uma linha de raciocínio. E isso, gente, não é como a gente foi alfabetizada, só como a gente interpreta uma história. Não é só uma questão de linguística, tá? E eu falo isso como professora de letras. Não tem como a gente não estar realmente
com o cérebro focado se a gente não fizer treinamento mental, tá? E aqui, além desse foco e eu saber onde eu quero chegar com critérios de satisfação bem definido, eu preciso manter o foco. Eu sempre também falo, uma coisa é tu saber exatamente onde quer chegar. Outra coisa é tu fazer ações diárias e pontuais para chegar lá. Que é aqui que muita gente se perde também, tá? Quem aqui nunca começou uma dieta, uma atividade física, alguma coisa que queria muito, mas não conseguiu manter até o ponto de chegar a virar um hábito? Porque o nosso cérebro, ele também precisa da repetição. Então, se eu faço exercício físico hoje, mas eu vou fazer de novo só semana que vem, ou na outra semana, eu não estou fazendo repetidamente algo que o meu cérebro vai, o meu corpo também, sentir falta. Então, alimentação saudável, leitura, exercícios físicos, treinamento mental, chegar no meu foco, materializar isto é somente a partir de repetição. O cérebro entende através de repetições, gente. Por isso que quando falam, precisa de 21 dias para tal coisa, certo? Gente, e vou deixar bem claro para vocês. 21 dias é para um hábito muito simples de reprogramação. Para coisas mais profundas, como, por exemplo, alcançar, materializar, co-criar com prosperidade, tu precisa de muito mais tempo. Talvez uma vaga do estacionamento, como a gente dá o exemplo, seja fácil tu conseguir em 21 dias, tá? Tu treinando. Agora, tu materializar um corpo perfeito, materializar cura de doenças, materializar um relacionamento saudável, materializar, enfim, todos os teus sonhos, dinheiro, casa, apartamento, carro, o que tu quiser, tu precisa de muito mais de 21 dias. Tu precisa de treinamento constante, tá? E isso é possível, totalmente possível. E tem a minha vida, tem mais de 1.500 pessoas que eu já treinei e que hoje conseguem materializar os seus sonhos, tá? E, enfim, é validado. E milhares de pessoas que colocam esta lei. Só que daí, o que precisamos? Deste foco, precisamos de treino mental diário para mantermos o foco até o ponto de nós manifestarmos no plano físico. Aí nós estamos realmente sendo esses co-criadores, tá? Então, olha bem, precisa de um caminho. Assim como eu falava no início, contar uma história. O que é o início, meio e fim da história? É um caminho. Então, essa história que às vezes nós não estamos. Ontem eu falava aqui, ontem não, terça-feira eu falava aqui na live sobre o diálogo interno. Se o seu diálogo interno não tem esta trilha, início, meio e fim, você fica falando coisas aleatórias, ou pior, você não tem noção do que você está falando para você mesmo, você deixa a sua mente à deriva, ela que te controla. E os nossos pensamentos, eles não são ingênuos. E por que os nossos pensamentos não são ingênuos? Porque todo pensamento vai dar uma descarga química no nosso corpo, que vai gerar uma emoção. Esta emoção é uma vibração e a gente recebe exatamente como nós estamos vibrando, tá? Então, muito cuidado, porque não são inocentes. Não pense que o seu pensamento é inocente. Não é, tá? Então, é bem importante que a gente esteja atento a isto. Com treinamento mental, a gente consegue fazer. Uma outra coisa que bem importante que eu quero trazer para vocês, coloquem aqui se está fazendo sentido isso que eu estou falando, e se quiserem colocar um exemplo, a gente pode trabalhar aqui agora. Coloquem aqui, gente. Estão me ouvindo? Estão me escutando? Tudo certo?
Estão me ouvindo? Eu acho que deu uma travada aqui. Tá tudo certo? Por favor. Ótimo. Vão botando se faz sentido, por favor, aqui, tá? Coloquem aqui, por favor. Coloquem aqui se está fazendo sentido e se tem algum exemplo. Travou. É. Ok, tá ok? Me digam aqui. Bem, isso nós somos o que pensamos. Exato, tá, gente? E a gente precisa. Me diga se voltou direitinho. Tinha dado uma travada aqui, mas eu acho que voltou. Então, o que acaba acontecendo? Tá, me digam se já voltou, gente, por favor. Certo? A gente está em Mercúrio retrógrado, não esqueçam disso. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu falo muito lá no meu grupo. Se você não faz parte ainda do meu grupo VIP, vai no meu Stories, digita VIP, tá? Tudo que começo a fazer não consigo terminar. Olha que interessante. Vamos pegar esse exemplo, tá? Vai lá no meu Stories, digita VIP, que você recebe o link para entrar no meu grupo, tá? Lá no meu grupo eu tenho falado sobre a energia dos últimos dias, astrologicamente falando, porque nós tivemos aí, estamos com Mercúrio retrógrado, tivemos portal, tivemos eclipse, tanta coisa, e a gente está realmente com uma energia bem densa. A informação da minha equipe de guias de luz que eu recebi é que até hoje, dia 11/4, a gente ainda está enfrentando um pouco de instabilidade. Porém, tende a melhorar, tá? Não sei se você sentiu, se você está sentindo esses últimos dias aí com uma energia bem densa, mas está melhorando. A boa notícia é essa, tá? Tá melhorando. Gente, então, olha só, alguém colocou aqui. Eu começo e não termino. Essa é uma das coisas que não vão nos trazer prosperidade, certo? Se você começa e não termina, você não vê esse foco, esse resultado, tá? Então, é bem importante que você comece a. Por isso que eu falei, uma coisa é formatar o nosso foco com clareza, com critérios de satisfação. Outra coisa é manter o nosso foco. Gente, motivação, disciplina é que nem tomar banho. Todos os dias a gente tem que fazer. Ah, Lu, mas eu não gosto, eu não quero. É, mas tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não gosta e não quer. Só que aqui, tá, gente, eu nem vou abrir muito isso, que daria uma live inteira para a gente falar isso, que é o quê? Muitas vezes a gente vai fazer o que a gente não quer, mas também, se tu faz isso por muito tempo, tu cria doença na tua vida. Foi isso que aconteceu comigo quando eu somatizei uma doença de Crohn no meu corpo, tá? Eu, por muito tempo, eu me anulei, eu permiti colocar os outros acima de mim, tá? E eu fazia tudo muito contrariada. E o que acabava acontecendo, eu comecei a somatizar no meu corpo. Então, tem que ter até esse equilíbrio. Só que eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou fugir. Olha o foco, eu vou fugir de hoje, que hoje a gente está falando sobre foco e disciplina, tá? Então, uma coisa é eu formatar o meu foco e saber exatamente onde eu quero chegar. Também não vou entrar aqui, não vai ser o tema da live, o soltar, que eu já falei em outras lives sobre o soltar, tá? Então, o que acaba acontecendo? A disciplina, a motivação é algo treinável também. E muita gente talvez diz assim: ah, mas eu sou muito procrastinadora e tal. Olha o que tu está informando para o teu cérebro. Ontem ainda eu estava falando com uma mentorada minha da Espanha, e ela disse assim: ai, Lu, tu sabe, né, que eu sempre estou naquelas crenças de escassez e tal. Ela é professora de yoga, maravilhosa. E ela disse assim: eu sempre estou naquelas crenças de escassez e acho que o meu negócio não anda como eu gostaria. Aí eu disse para ela assim: mas tu já percebeu que tu ainda está falando que tu está nas crenças de escassez? Então, não adianta só fazer um trabalho de reprogramação das crenças.
Enquanto você não muda esse diálogo interno, você fica informando para isso. Eu repito, esse pensamento vai dar uma descarga química no seu corpo, que vai gerar uma emoção, que essa emoção vai gerar uma vibração. E esta vibração é o que você está emanando para o universo. Não tem como o universo te mandar outra coisa que não seja na mesma frequência que você está vibrando, gente. É a mesma história da lei da semeadura. Ah, eu vou plantar arroz e quero colher feijão. Não vai. Não tem como. Se a semente que tu plantou é de arroz, tu necessariamente tu vai colher arroz. Então, não tem como eu emanar para o universo raiva e não receber situações e pessoas que me deixem com mais raiva. Não tem como eu estar me sentindo culpada ou não sou boa o bastante e eu não receber do universo mais pessoas e situações que me deixem com culpa ou com vergonha. É isso que eu vou receber. Então, eu sempre digo, aproveita e saiba usar esta lei universal. A gente fez a semana passada a imersão, o que há por trás da lei da atração, que eu ensinei exatamente isso para as pessoas. Por quê? Porque se você não vibra, deixa eu até pegar aqui a tabela, tá? Deixa eu pegar aqui uma tabela que eu expliquei através da tabela vibracional, tá? Tem algumas pequenininhas aqui, tá? Ó. E no combo prosperidade, o link está na bio, tá? Por um tempo limitado, com um valor irrisório, tá? Se você não fizer isso por você, por favor, olha aqui. Lá eu explico sobre essa tabela, tem o protetor de tela dessa tabela, vai lá e veja como prosperidade. Além de várias outras coisas que você vai ter. Você vai ter uma oração egípcia da prosperidade, você vai ter meditação da abundância, você vai ter afirmações de prosperidade, tá tudo lá no link da bio. Bora lá! Então, se você está vibrando aqui, nesses níveis de vergonha, de culpa, você vai receber isso, gente. Não tem como ser diferente. E é isso que nós precisamos aprender, porque isso é treinável. O nosso cérebro, ele é treinável. Só que tem um detalhe: não dá para pensar que eu não tenho controle sobre os meus pensamentos. Na verdade, a única coisa que a gente tem controle nesta vida é sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas palavras e atitudes. O resto, nada disso a gente controla. E o que a gente costuma querer controlar? Os outros. Ah, eu quero controlar meu namorado, eu quero controlar meu filho, eu quero controlar o meu emprego, eu quero. Tu não controla. É ilusão você querer controlar, sem contar que é um baita desgaste energético, tá? Tu querer controlar o que não está no teu controle é um grande desgaste energético. Aí depois também não vem dizer, ah, é Mercúrio retrógrado, é o portal. Gente, tu tá criando um baita desgaste energético na tua vida. Para de querer controlar o que não faz parte de ti, o que você não controla. Aqui, eu também, nas minhas mentorias individuais, gente, sério, não sei quantas vezes, é o que eu trabalho muito, porque as pessoas chegam querendo controlar o que não se controla. E aí? E aí não tem como, tá? Então, o que tu tem controle sobre os teus pensamentos, sentimentos, porque o teu pensamento vai gerar um sentimento. E se tu não está gerando aquele sentimento que tu quer emanar para ser próspera, muda o pensamento. Coloca uma nova informação no teu cérebro, certo? Quando tu coloca uma nova informação no teu cérebro, tu consegue mudar o sentimento, mudar a vibração e, obviamente, o que tu vai receber. É exatamente assim que a gente tem que fazer, certo? E quando a gente faz isso, tudo se modifica. E é treino, tá? Agora, se tu quiser controlar ainda coisas que estão fora do teu controle, eu sinto te dizer, tu vai ter um baita desgaste energético, tu vai ter vários problemas e principalmente tu não vai ser próspero. Não vai ser próspero. Porque a prosperidade, ela só chega se tu estiver focada e disciplinada no que tu tem que fazer.
no que tu quer. E olha quanto, aqui algumas pessoas que colocaram que começam e não terminam, por quê? Porque durante o percurso se dispersam, se distraem. Cuidado com as distrações. E eu não estou falando só de ficar zapeando aí nas redes sociais. Não é isso só, tá? E por que a gente se distrai, gente? Porque a gente busca anestesias, a gente busca as recompensas. Lembra que eu falava dos critérios de satisfação no início da live? Quais são as recompensas que a gente busca? Um prazer momentâneo. Então, aí eu fico vendo série no Netflix. Ah, eu tenho que estudar. O meu foco é passar no concurso da Polícia Federal. E aí eu fico vendo série. Eu vou ter ações para chegar naquele meu foco? Não. Eu fico vendo série. E aí depois eu me culpo. Por que eu passei 2 horas assistindo série que eu podia estar estudando? Ah, porque eu não gosto. Claro, vai dar uma recompensa mais momentânea? Vai. Mas e a recompensa momentânea que eu vou ter lá no futuro? Que é isso que faz a gente ter disciplina. Porque toda hora tu tem que estar informando para o teu cérebro qual é a visualização, o que eu quero sentir quando eu já for uma Polícia Federal, por exemplo. O que eu vou sentir quando isso já estiver na minha vida? E é isso que nós temos que treinar e mostrar para o nosso cérebro, que daí não tem mais essa coisa de eu começo e não termino, tá? Mas isto é treino mental, certo? Gente, vamos fazer uma breve meditação aqui. Como todos os dias, nós terminamos fazendo a nossa live. 6 da manhã a gente sempre se encontra aqui, tá? E eu vou continuar trazendo vários pontos com foco para a gente aprofundar, ser prósperos nessa jornada à prosperidade, tá? E se você não tem ainda o seu como prosperidade, garante lá no link da bio ou da Lei da Gratidão ou meu Lu Ativamente, certo? Então vamos lá. Quem puder fechar os seus olhos, dar uma paradinha de 3 minutos, a gente vai dar uma reenergizada aí. Quem não puder, tudo bem, tá? Então vamos lá. Fecha os olhos, começa a respirar lento e profundo, conecta com seu coração, deixa o ar entrar e sair livremente. E vai agora conectando com seu coração. Imagina no seu peito uma luz branca dourada da cocriação. E esta luz te guia e liga lá no centro da Terra e lá no alto, na 13ª dimensão. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós, independente de tempo e espaço que estiver assistindo, mas que escolheu estar aqui, coloque em cada um de nós a definição mais elevada de foco e disciplina, que é possível, seguro e permitido nós sermos focados e disciplinados para os nossos desejos e manifestações, sem distrações ou limitações, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz dourada entrando pelo topo da tua cabeça, passando pelo teu coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar. Imagina essa luz dourada fazendo com que o teu abdômen fique completamente iluminado como o sol, trazendo o teu poder pessoal novamente para você. Essa luz dourada desce baixo ventre, topo da coluna vertebral, toda a sua coluna vertebral, pernas e pés. E você fica agora com seu corpo completamente dourado. As suas células vibram na luz dourada. Sinta esta energia. E agora essa luz dourada sai para fora do seu corpo e se expande pelo ambiente que você está, se expande pela sua cidade, se expande pelo seu país, se expande por todo o planeta Terra, se expande pelo universo inteiro, por todos os planetas, galáxias. E veja completamente tudo dourado.
Respira lento e profundo nesta energia. E quando quiser, vai voltando, abrindo seus olhos. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo nesse breve exercício. Gente, eu quero convidar vocês, então, todos os dias, 6 horas da manhã, a gente se encontra de segunda a sexta. Amanhã a gente está encerrando essa semana de Jornada à Prosperidade, mas eu não vou esgotar de falar sobre prosperidade, tá? Porque esse é um assunto que a gente ainda tem muita coisa para falar. Lembre-se, hoje a lição foi foco e disciplina, tá? Com início, meio e fim, tem que cuidar muito do nosso diálogo interno, certo? E treinar para isto. Tá lá o Combo Prosperidade, tá lá no link da bio Oráculo de Autocura, certo? São tudo ferramentas que podem desenvolver e potencializar vocês para esse trabalho de prosperidade, porque a gente está aqui nessa vida. Lembre-se, a gente veio para, ou melhor, Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Se você não está tendo abundância, você não está vivendo, certo? E eu quero, a Kelly que está aqui também, com esse propósito. O nosso propósito é que a gente tenha essa vida linda em abundância, tá? Quem não me segue ainda, vai lá, Lu Ativamente. Quer entrar no meu grupo VIP, na minha comunidade, coloca VIP nos meus stories, que você recebe o link pelo direct e vai ser muito bem-vindo. Um beijo no coração, uma excelente quinta-feira e até amanhã. Gratidão, muita gratidão.